Bem-vindo ao programa Família com Deus. Ao se conectar conosco, você receberá muitas orientações da Palavra de Deus para a felicidade da sua família. Através deste programa, queremos que você seja beneficiado e que a vida no seu lar seja feliz e abençoada. Mas para que isso aconteça, Jesus precisa fazer parte da sua vida e da vida da sua família. E hoje temos a presença do pastor Roosevelt Jr. para trazer uma mensagem vinda diretamente de Deus para você e sua família. Olá, amigos da TV Conectados. É um prazer falar com você que acompanha nosso trabalho de levar e dividir a palavra de Deus. Vamos falar sobre família, um assunto de extraordinária importância. A nossa fala será baseada na palavra inspirada e na experiência de mais de 16 anos de estudo. Sou casado com a Denise e pai da Flávia Letícia, Cibele Patrícia e da Isis Graziele. E a convivência com essa família e a dedicação em estudos voltados para a área nos dão uma certa liberdade para falar sobre o assunto. Vamos falar sobre o perigo da aculturação das famílias. Até aproximadamente 30 anos existia um estilo de família. Hoje, a sociedade que vivemos nos apresenta um estilo totalmente diferente. Com o passar do tempo, aconteceram mudanças extremamente impactantes nas famílias. Podemos citar o progresso da tecnologia, as novas configurações familiares, a colonização da produção cultural e a popularização acelerada dos processos midiáticos, que resultaram em profundas alterações nas relações interpessoais entre pais e filhos, gerando então a cultura atual. E a grande questão é se essa cultura é benéfica ou maléfica. Até onde essa atual cultura do mundo que vivemos pode nos trazer benefícios? Será que existe outra saída para nós ou temos que nos submeter aos ditames da cultura moderna? Um cantor e compositor chamado Kelson Kiss disse uma frase muito interessante, quando disse: "O homem não é produto do meio, como alguns dizem, só absorvemos do meio o que nos é conveniente." Na verdade, essa conveniência se estabelece em nossa mente quando decidimos o que aceitamos e o que rejeitamos. Então, eu quero apresentar pelo menos 3 aspectos que a cultura atual, em relação às famílias, nos trazem grandes prejuízos e não são apoiados pela palavra de Deus. O primeiro que eu quero dividir com vocês é sobre a preservação do laço matrimonial. Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 5, registra a seguinte colocação: "Portanto, deixará o homem o pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne." Jesus apresenta aqui a unidade do casamento, a unidade da relação matrimonial, indissolúvel, inquebrável. Mas a cultura de hoje apresenta uma solução muito prática para os conflitos que porventura aparecerem no casamento: o divórcio. Vocês hão de convir comigo que nunca se falou tanto em divórcio como temos visto nos dias de hoje. Lembro-me de todos os meus vizinhos quando criança. Nunca ouvi falar em separação. Um dia desses, eu fui ao supermercado e precisei resolver uma questão no atendimento ao cliente. Enquanto esperava para ser atendido, percebi 2 senhoras conversando. E uma dizia: "Meu filho decidiu casar mesmo. Já falei para ele que esse casamento não vai dar certo. Eles brigam demais. Toda semana é uma confusão. Imagina, menina, como vai ser esse casamento?" E a outra, que ouvia, fez a seguinte colocação: "Deixa eles casarem, menina. Se não der certo, separa." Percebem como é a cultura atual? Cada vez mais vem aumentando o índice de divórcio no Brasil, como pode ser constatado através de inúmeras pesquisas, devido à facilidade de realização do divórcio incorporada no artigo 226 da Constituição Federal, onde o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. De fato, para divorciar é necessário menos do que 1 hora, enquanto para casar, ao menos uns 90 dias.
Será que isso tudo não indica o quanto temos apoiado um procedimento que na prática é tão doloroso e triste, principalmente quando há filhos envolvidos? Os casais estão casando e descasando em uma assombrosa velocidade. Tanto é assim que o poder judiciário vem intervindo cada vez mais no sistema familiar. Um grande exemplo disso é a lei de alienação parental. Através de leis como esta, o legislador tem a possibilidade de constatar se determinadas atitudes familiares têm prejudicado o desenvolvimento das crianças daquela família. A palavra de Deus é muito clara quando na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 39, diz: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Observamos que a palavra de Deus nos orienta a gerenciar os conflitos ou dificuldades que aparecerem em nossos relacionamentos e não separar-se, pois Deus sabia o grande mal que essa prática levaria à sociedade. Quantas crianças traumatizadas, quantos homens e mulheres problemáticos, vítimas de um relacionamento quebrado, quantas famílias desestruturadas, causando grande mal à sociedade. Para se ter uma ideia, uma pesquisa feita dos Estados Unidos descobriu que 2 em 3 infratores não têm pai dentro de casa. Outro aspecto que eu quero dividir com vocês é a respeito à autoridade paterna. A palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 3, versículo 20, diz assim: vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Ainda em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, é apresentado o 5º mandamento da lei de Deus: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um mandamento com bônus. Deus sabia dos benefícios da obediência desse mandamento, que decidiu premiar aquele que cumprisse. Apesar disso, temos observado o desprezo por essa orientação divina. Num passado não muito distante, a obediência e respeito à autoridade dos pais era mais que normal. Na construção dessa nova geração, observamos um contraste gigantesco. Os filhos não obedecem nem respeitam os seus pais. Lembro-me que o meu pai, por diversas vezes, nos falava somente com o olhar e já entendíamos o recado. Nem precisava falar nada. Mas a cultura de hoje permite aos pais serem permissivos ao desrespeito e à desobediência. E o resultado disso é a grande dificuldade que professores e mestres enfrentam com crianças sem respeito, desobedientes, sem limites, arrogantes, irreverentes e por aí vai. A propósito, você já viu alguma criança dando piti no shopping, em um supermercado, porque deseja alguma coisa? Já viu algum pai chamando um filho que corre dele, não dando a mínima para o seu comando? Coisas desse tipo são resultados da aceitação de uma cultura maléfica e extremamente prejudicial à nossa sociedade. E essa questão é diretamente a responsabilidade dos pais, até porque as crianças estão em processo de formação e essa formação depende dos pais. É exatamente aqui que muitos pais falham em se manter na posição de permissivos, deixando por conta da criança ou do adolescente a responsabilidade de decidir as questões do dia a dia, de quando, como e o que fazer. Imagino que os limites são prejudiciais à imaginação e à criatividade dos pequenos e que os nãos podem deixar traumas na cabecinha deles. Só que aí se comete um erro básico. Responsabilidade se constrói, não é algo inato. Crianças e jovens precisam ser inseridos no universo das responsabilidades e obrigações. A criança não sabe até onde pode ir e os adolescentes tendem a testar até onde vão os seus limites. Se não os têm, os riscos são grandes e muitas vezes irreparáveis. Pais permissivos acabam permitindo a criança viver experiências ou receber informações sem que ainda tenham uma maturidade sólida
para filtrar e assimilar apenas o que a princípio seria coerente e sensato com a etapa da vida da qual se encontra. Isso pode trazer consequências emocionais e físicas desastrosas. O terceiro aspecto que eu quero apresentar é o processo educacional dos filhos. A palavra inspirada de Deus nos apresenta um modelo sensacional desse processo tão interessante da vida, que é a educação de nossos filhos. Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 6 a 8, nos diz estas palavras. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. A cultura ruinosa da nossa sociedade é que você, como pai ou mãe, pode transferir para uma babá ou uma escola a responsabilidade de educar o seu filho. Mas aqui está a regra infalível, deixando muito claro que essa responsabilidade é dos pais. Interessante que o texto nos apresenta detalhes importantes de como deve ser conduzido esse processo. Primeiro, nos apresenta que antes de ensinar, precisamos viver. Tudo que você, pai, for ensinar, deve estar presente na sua vida. Note as palavras, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aquela frase, faça o que eu falo e não o que eu faço, não dá certo. O pai precisa ser referência daquilo que ele quer que seu filho seja. De fato, você aprende que conforme cresce, seu filho vai escolher conscientemente ou não copiar seus atos. E o que muito provavelmente acontecerá é você notar alguns comportamentos que talvez não sabia que tinha, refletido nas crianças. Uma frase interessante de Madre Teresa de Calcutá. Ela diz assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não se preocupe porque seus filhos não te escutam, mas te observam todo dia. Em seguida, nos diz o texto, e as ensinarás aos teus filhos. Essa expressão coloca sobre os ombros dos pais a missão de ensinar. Eu, como pai, não devo transferir isso a ninguém. Não é raro que o pai ou a mãe, por pretensão profissional nas classes mais abastadas, mal encontre seus filhos, privando-os dos sentimentos insubstituíveis do amor e da atenção. Para que você, pai, ensine seus filhos, é necessário tempo de qualidade. E quando você não dispõe dele, você vai sofrer o risco de tentar compensar a falta de tempo com indisciplina. Muitos pais que não podem ficar um tempo que entendem ser necessário com os filhos, quando ficam, consentem que eles façam tudo o que querem, sem disciplina. Mas para que os filhos tenham conhecimento e comportamento mais correspondentes, lá fora, é preciso ter disciplina dentro de casa. É uma opção que a vida moderna tenta nos impor. Em resumo, a complexidade da desregrada vida moderna, a louca disputa pela sobrevivência, a aspiração desmedida do sucesso profissional, são fatores que tornam cada vez mais difícil a formação perene e segura dos filhos. Mas uma coisa é certa, esta é uma obrigação dos pais, que antecede ao direito, é regra moral e ética, e de nada valerá absolutamente alcançarem sucesso profissional se ele vier acompanhado do fracasso dos filhos como pessoas. Há quem queira pagar para ver, mas é muito possível que por isso paguem um preço bem alto. E finalizando a orientação, o texto nos diz, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Essa orientação nos apresenta a perseverança que, como pais, devemos exercer na formação do caráter de nossos filhos. Ou sobre qualquer outra questão que precisamos exercer em nossa missão, com muita dedicação e perseverança. Um menino parcialmente surdo retornou um dia da escola trazendo uma nota dos diretores, sugerindo que os pais o retirassem dali porque ele era um garoto confuso da cabeça que não conseguia aprender.
A mãe, ex-professora, propôs ela mesma ensinar o filho em casa. Meu filho não é confuso nem incapaz de aprender, disse ela muito chateada. Quando Thomas Edison morreu, muitos anos mais tarde, todas as pessoas dos Estados Unidos lhe reverenciaram desligando as luzes do país por 1 minuto. Ele estudou e trabalhou com afinco no aperfeiçoamento de diversos dispositivos, como o telefone, e patenteou mais de 1000 invenções, entre as quais a lâmpada elétrica. A perseverança daquela mãe mudaram nossos hábitos e influenciaram o mundo de forma profunda e permanente. Quero concluir dizendo que a sua família não é obrigada a viver os ditames de uma sociedade doentia e fragilizada pelo poder do materialismo. A minha e a sua família podem ser perfeitamente saudáveis pelo poder de Jesus. Que Deus nos abençoe.